Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Natal, certo? E também trabalha com a formação em artes do município de Natal, onde coordena juntamente com a professora Márcia, né? Então, professora Beleza, que seja muito bem-vinda. Vamos escutar as contribuições. Obrigada, boa noite. Boa noite. É uma honra assim, conversar com vocês, né? Como ele disse, é uma conversa, não é bate-papo, mas eu trouxe os slides porque eu tive Covid 4 vezes e fiquei um esquecimento assim, bárbaro. Então eu tenho que ter meu roteiro de organização do pensamento das ideias, né? Eu agradeço muito, né, ao convite da professora. E cada um com um olhar, cada um com um jeito de um saber diferenciado. Nos anos finais, a gente tem as turmas do 6º ao 9º ano, a faixa etária, se tiver adequada, é entre 11 e 14 anos de idade. E aí você já sabe que a gente vai estar com aquele grupo de estudantes, que é o quê? A pré-adolescência, a adolescência ali na sua floração total, não é? E aí tem que ter outros saberes para lidar com essas corporidades, não é? É a descoberta de si, né, desse corpo, a sexualidade mais presente. Então, tudo isso, então, aí já requer outros saberes. Se lá que o lúdico pode estar passando tudo isso, mas que tem que ter outros saberes que está ali a todo vapor com aquelas pessoas. Então, assim, é muito importante, então já é um saber diferenciado, né? Eixos norteadores. Então, assim, a gente, lá na secretaria, a gente está vivendo um momento muito complexo, mas, assim, desde que eu entrei lá, a gente tem buscado que todas as áreas trabalhem com a leitura, não é? Os letramentos da área, não é? Então, a gente, esse foco. Porque, como eu digo, eles estão num processo lá no 1º ao 5º de alfabetizar, mas eles chegam no 6º ou não também, às vezes, na maioria das vezes, com essa dificuldade. E, assim, não é momento para se dizer, por que não aprendeu no 1º ao 5º? Eu estou com aquela turma. Então, o que é que eu posso fazer na dança que vai ajudar naquelas outras construções cognitivas de saberes? E a docência, como eu disse aqui, a docência é para a adolescência e a juventude. Que já requer, não é? Saberes diferenciados, como eu falei. Continua com essa discussão da educação inclusiva, com essa interculturalidade, não é? E com esses saberes muito importantes, que é o cotidiano, não é? Que está também no 1º ao 5º. A gente sempre trabalha, como Paulo Freire diz, com conhecimento prévio. O que é que eu sei? O que é que eu sei do hip hop? Não é? O que é que eles sabem? Não é? Então, trazer aquela cultura do lugar para poder a gente ampliar essas discussões. Não é? A gente escuta muito, não é? No meu cotidiano, assim, com professores e professoras, mas é porque o menino, ele só quer saber do pancadão, porque agora, né, tapa para lá, tapa para lá. Essas coisas, mas aí a gente tem que ver a história do cotidiano, é a cultura que eles escutam em casa. É a escultura, mesmo que eu não toque na minha casa, eu escuto a música do vizinho. Eu passo na rua, é aquela música que está tocando. Eu vou à praia, é aquele pancadão que está tocando. Eu vou para outro espaço, então assim, eu estou lá com a família, é aquele pancadão. Então a gente tem que conviver. E a gente tem esses conhecimentos prévios, tem que estar na sala de aula, e eu, como professor, tenho que fazer o quê? Ressignificar, reelaborar, não é? Porque, como Paulo Freire diz, a gente tem que sair do saber curioso para o saber epistemológico. Então, se eu sei, eu tenho que ampliar meus saberes para depois eu saber escolher. Qual é a melhor dança para mim? Não é?
é? Qual é a melhor dança? Vocês que estão aí na plena juventude sabem, né? Qual é a melhor dança para você? E mesmo assim com eles, não é? Então, a gente não vai trazer uma dança de repente que ele não está familiarizado, mas você pode partir da dança que ele sabe para poder trazer a que você compreende como mais adequada, como um gesto melhor para compreender. Mas a gente sempre tem que partir da realidade, do local, da cultura local, da comunidade. Isso é muito importante. E na educação de jovens e adultos, eu quero dizer o seguinte, que a educação de jovens não é infantilizar. Também é muito comum da gente ver nas práticas a infantilização das práticas para trazer para o adulto. Pelo contrário, o adulto já tem uma vida, já tem uma história, ele já está no mundo trabalhando. A dificuldade dele é que ele não sabe ler e escrever verbalmente, mas ele já tem amplas leituras, múltiplas leituras. E como é que eu lido com isso? Então, é outra situação também para a gente estar pensando enquanto professor. Então, pela minha fala, vocês estão percebendo que ser professor é um ser permanente, o quê? Constituição, em construção. A gente não nasce professor, a gente se torna professor. Pelas experiências, pela experiência do outro, pelos saberes dos livros, por outros olhares. Então é assim que a gente vai construindo nossa prática docente. Então, e também a gente vai ver que não adianta eu ser um bambambam na educação de jovens e adultos, mas aquela estratégia didática para a educação de adultos, de repente, não vai funcionar com a educação infantil. Não vai, às vezes, não funciona de uma turma A para a turma B. Eu planejo algo para a turma, o primeiro ano A, foi no primeiro ano B, não deu certo. Aquela mesma organização que eu tentei, não é? Recentemente eu vi de uma colega que ela terminou o mestrado, e o trabalho dela foi maravilhoso, em performance, e aí ela conversando comigo, tão angustiada, ela disse que inverteu. Esse mulher, e por que tu fosse inverter se a coisa deu certo no mestrado? Deu certo porque você teve uma organização. Você foi inverter, não deu certo, tá vendo? Então assim, não é assim que as coisas acontecem. Cada pessoa, cada grupo, lá na Formatis, a gente percebe claramente. O professor que trabalha com as crianças são professores mais receptivos, mais abertos, mais assim, entusiastas. Quando ele já está do 6º ao 9º, ele já é mais assim, ele já se acha especialista, porque com a criança ele vai sempre pela interdisciplinaridade, ele está com outros olhares, né? A convivência com a criança faz ele perceber essa ludicidade, do 6º ao 9º, e no ensino médio. No ensino médio é que é mais complexo. Então assim, esses saberes de ser professor é bastante diversificado, diferenciado. E a gente tem que estar todo dia reaprendendo esses saberes. Pode continuar. Aqui é aquela informação que eu dei, que não vou repetir, pode passar, né, de como se apresenta o contexto nas escolas, né, 72 escolas, mais escolas com turmas do 1º ao 5º ano. Então, quem for professor na rede municipal, quando houver um concurso, vai estar em tudo. E sim, e a maioria das escolas estão situadas na zona norte, não é? Isso é um fato. Pode passar, João. Aqui, essa matriz curricular eu apresento porque é oficial, é o que está na nossa organização desde 2010, quando houve o primeiro concurso por área, porque para ver o concurso tinha que ter uma organização na matriz, porque se tem um professor de dança, ele vai ensinar o quê? Né? Um professor de ensino de dança, ele tem que ensinar o quê? Dança, não é? O de música, música. Então, essa aqui foi uma organização na época e que continua. Não vou dizer que todas as 72 escolas trabalham desse jeito, porque eu estaria enganando, não trabalha. O professor é livre para trabalhar o que ele, a partir das referências dele, do chão dele, né, de como ele foi formado.
Em algumas escolas tem essa organização, consegue, porque uma escola também depende muito da gestão, do diretor administrativo e pedagógico, da liderança, como é que organiza esse currículo. O coletivo, né, a gente vê escolas, uma escola bastante organizada, que tudo flui, né, os projetos fluem, as crianças aprendem mais e tudo mais, é porque há um coletivo envolvido, que é um gestor pedagógico também, muito engajado com esse coletivo. Então, assim, nem sempre. Agora, eu digo uma coisa: quando o professor de artes, no caso dança, eu estou aqui com a dança, ele é um professor engajado com esse saber docente, ele é um professor muito querido. Nenhum diretor quer perder esse professor da escola. Quando é um professor engajado, é compreender como funciona a escola do ponto de vista do projeto pedagógico, do conselho escolar, está compreendendo essa sistemática. Mas Adeilson, como é que eu vou compreender isso? Porque tem um problema sério. Da quantidade de aulas semanais, né? Que é a carga horária. Na rede municipal Natal, nós chegamos a um ponto agora atual que a gente tem mais professor seletivo do que professor efetivo. Isso não tinha, há uns 5 anos não tinha isso. Está muito agravado isso. Isso é uma questão política, mas não. E também, então o que a gente está vendo muito hoje, que a gente tinha erradicado isso em 2013, 2014, muitos professores em 4 escolas. Né? A gente tinha conseguido, mas nessa. Então é outra problemática que surgiu muito forte com essa gestão atual. Então, e é complexo, porque está muito politicamente está difícil de se resolver. Mas o ensino de dança pela matriz curricular está organizado dessa maneira. No 5º e no 8º ano, se uma escola estiver bem organizada, com todos os professores, né, tudo fluindo, ela vai estar dessa maneira aqui. No 5º ano são 2 horas e no 8º ano 1 hora. Né? Quem pode fazer o concurso público? Professor com educação artística, habilitação articêntica, porque é o egresso, ou professor com licenciatura em dança. Que, por sinal, nesse projeto de lei saiu equivocado, quando a gente não sabia desse projeto. Quando eu vi, já tinha encaminhado e eu fui lá para tentar reorganizar isso. Eles disseram que iam organizar. Porque não colocaram articênticas, né? Isso é um problema. Porque o egresso não tem direito de fazer o concurso. Mas a gente está tentando resolver. E é assim que se organiza. Por exemplo, eu vi ali o professor Aécio, ele é da área de teatro, mas ele é um professor que. Sim, é isso também. De repente, o professor Aécio, que ele trabalha com a residência pedagógica, ele é um dos supervisores do teatro. Ele é um professor do 5º ano. E como eu disse, o professor é livre, ele é da área de teatro, ele pode trabalhar, tá entendendo? Teatro. E aí você vai ver aí na parede ele do 5º ano ensinando o quê? Teatro. Não é? Mas até você não diz sim, porque ele é um professor formado na área de teatro. Então, a gente sempre diz, professor, você vai trabalhar a partir da sua base, da sua raiz, e vai fazer com as demais o quê? A interdisciplinaridade, que foi essa orientação que eu dei aqui na Semana Pedagógica, que o Departamento de Artes tem que trazer, assim, nas licenciaturas, construir muito esse saber em relação ao que é interdisciplinaridade. Como fazer isso? A dança interdisciplinando com teatro, com as artes visuais, com a música, com a geografia, com a matemática, né? Porque não é só dentro da área. Porque ele de repente, você é o professor da escola. Só é você naquela escola. Então você é um direito de estudante e também vê a outra área. Ele não vai passar 9 anos vendo só dança. Não é? Então, assim, isso é uma questão assim, de políticas públicas. Não foge ao pedagógico. Que é o que eu digo aos professores, eles têm que lutar. E a luta é sempre a luta, no sindicato, numa associação, via a Federação de Artes Educadores do Brasil. Não é? Então, a gente tem que estar junto a uma associação.
para avançar nessas questões. Eu também sou representante da Federação de Artes Educadoras do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte. E a gente, no Brasil todo, está tentando, né, ver se muda essas políticas públicas em relação ao ensino de artes. Eu sempre digo que nós do Rio Grande do Norte somos privilegiados, porque a gente tem uma UFRN formando professores nas 4 áreas. Não é a realidade do Brasil todo. A gente tem o IFRN que ainda tem assim, um olhar para as áreas, né? Bem ou mal, mas tem os concursos. Geralmente quando abre concurso é mais para a área de música. A gente é notório, não é? Então assim, por quê? Porque na nossa área também a ABEM é muito forte na área de música. Eles são bem mais organizados, mas pelo que eu vejo, porque eu convivo com todos eles. Não é assim, de estar dialogando, de estar percebendo. Então, assim, a gente tem que estar bem engajado, né? De dança é abraço, né? Então, anda. Então, assim, a gente tem que estar, quando estiver nesses congressos da ANDA, pensando nas políticas públicas para o ensino de dança na educação básica. Tem que estar de olho nisso, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Porque eu digo ao professor, eu digo sempre nos encontros, minha gente, a luta é pelo salário, mas para a questão específica de arte, somente a categoria pode reivindicar, o outro não vai lutar. Porque há uma hierarquia. E quando na hora do momento desse que está passando, a gente está passando na rede municipal de Natal, que é a mudança, que ele está extinguindo a nossa lei, que eu estou na lei 058, e quando vem o projeto diz assim, essa lei está sendo extinta, ela não está sendo nem equiparada. Num momento desse, a primeira área que é massacrada, vocês acham que qual é a área? Não vai ser a de língua portuguesa nem de matemática, vai ser a de artes, a de educação física e ciências. Então, assim, nesse projeto colocaram para ensino religioso somente 25 vagas, quando a gente sabe que precisa de mais de 72 professores. Né? Então, assim, é polêmica, a questão política. Por isso que é muito importante vocês da área de dança ter uma associação forte no ensino, na educação. Para a educação. Né? Se você deseja mesmo ser professor da área, da educação básica, depois vai ser um professor, dependendo das pesquisas, na própria UFRN, né? Mas é importante a associação ser forte e lutar pelos saberes, por esse ensino na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Pode continuar, Ju? Sim, gente, eu falando, né? Falo demais, né? Pode perguntar. O bate-papo é esse, que eu só falo. Vocês podem questionar, viu? E você acha, pela sua experiência, é mais difícil criança ou adolescente? É mais difícil criança ou adolescente? Ensinar para criança? Eu não gosto de adolescente. Assim, ó, não é uma questão de mais difícil, é uma questão de identificação. Não é? Eu mesma, eu me identifico muito com os adultos e os adolescentes, não é? Já com as crianças. Eu nunca lecionei na educação infantil, mas da quase de primeiro ao quinto já. Mas pela minha experiência, eu já lecionei em magistério, gosto de ter uma relação bacana. Os jovens, lá do 9º ano, do 6º também. Mas assim, com as crianças, é uma questão de identificação, porque você tem que gostar dessa relação com o outro, né? Agora, quando eu faço um concurso, infelizmente, eu não digo, eu quero trabalhar em tal escola. Eu sou encaminhado pelos recursos humanos. E aí que está, da gente está aberto. Por isso que eu disse, a gente tem que estar aberto. Porque o primeiro passo é o quê? Quem somos? É conhecer. Não é? Se eu não sei, eu tenho que conhecer aquele grupo. Não é? Todos nós aqui, os mais experientes, né? As professoras aqui, toda a turma é um novo aprendizado, não é, professora Larissa? Todos os professores. Por quê? Não é porque ela já ensina 10 anos aqui, não, são outras pessoas, não é?
Então a relação vai mudando, não é? A professora estava falando comigo, né? Teve turmas aí, agora tem mais, nessa situação de gênero, né? Mais mulheres, já teve turmas de dança que tinha mais homens, né? Então assim, vai mudando e a gente tem que lidar, é um aprendizado. É claro, colega, que a gente, pela experiência do outro, a gente não comete os mesmos pecados, né? Assim, alguns, mas é só na experiência, é aquela coisa aqui, por exemplo, olha, imagina aqui, eu nem perguntei do ponto de vista da educação inclusiva. Tem alguma pessoa com deficiência visual, não é? Vamos dizer que tivesse uma pessoa com deficiência visual, o certo. Aí lá eu teria que ter a postura, né, de dizer, eu sou a professora, eu me considero branca, tenho cabelo, aí já ia com, tá entendendo? Mas por que eu faço isso? Porque desde 2012 que eu convivo com o professor José, participo do grupo dele. Se eu nunca tinha feito isso, eu ia cometer a gafe, porque eu não ia saber descrever. Não é? Então eu já tenho um pouquinho desse conhecimento. Se eu estiver numa turma e saber que tem a pessoa. Aí vai ser fácil? Não. Eu sempre acho que tudo é muito trabalhoso, sabe? Na educação. Nunca achei assim, as coisas simples, não. É trabalhoso. É mais fácil, né? É trabalhoso, tudo é trabalhoso. Adriana, uma pergunta. Sim. Quando você falou assim, dessa divisão, né, que eu já conhecia, que no caso, a divisão, né, que tem no município, no 5º ano e no 8º ano para dança, e aí tem o ano do teatro, tem o ano das artes visuais e da música. Aí você disse, há uma liberdade, assim, eu estou falando do que eu escuto de outras pessoas que saem, por exemplo, aqui do curso, estudantes, e fazem um concurso. Pelo que eu tenho escutado nos últimos anos, os concursos não são específicos, eles estão bem generalistas, no sentido que o concurso para ingresso, ele pede conhecimento das 4 linguagens. Da rede municipal? Sim. Não, municipal não sei. Não sei. Eu acho que estadual. Sim, aí eu já não sei responder. Não é pelo que eu escuto que os meninos falam. É porque, assim, com essa divisão, só tem aqui o município de Natal, eu acho que mais 1 ou 2 municípios no Rio Grande do Norte que trabalham com o ensino da dança, né? Que já tem concurso direcionado para professores de dança. Isso não quer dizer que ele vai trabalhar só dança na escola, como a Deilza colocou, né? Tem aí as transdisciplinaridades, interdisciplinaridades, né? Com as outras linguagens. O que eu posso dizer aqui, enquanto representante da FAEP? Quando sai um edital, por exemplo, da rede estadual, vamos dizer, qualquer um de vocês, assim, professor, estudante, quando ele viu o edital, que perceber isso, pode entrar em contato com a FAEP, que a gente faz a carta, que é para, como é que se diz, a promotoria para conversar com a secretaria, seja estadual, municipal, para poder alinhar o concurso. E é isso que tem acontecido muito no Brasil. No Brasil tem acontecido. É possível, então, retificar esses editais? Sim, recorrer à Federação de Artes Via federação, porque é a entidade maior da maior. área, Como a né, gente de aqui arte e no educação. estado não tem associação específica, pela federação, sim. Mas aí, no caso, se o concurso, por exemplo, se mantiver bem generalista, no sentido assim, que o edital ele é abrangente e tem questões que atravessam as 4 áreas. Esse professor entrando via um edital dessa natureza, certamente ele vai ser convocado para trabalhar nessa interdisciplinaridade, mas assim, atravessando esses 4 saberes. Porque eu escuto, por exemplo, Rafael, que você conhece, e outros professores que estão na rede municipal, mas estão no estadual também, que já foi. Rafael é uma professora que já foi supervisora do PIBID, né? Quando a gente tinha PIBID de dança, e outros professores, mas eu lembrei dela porque ela contribuiu muito. É uma pessoa muito engajada assim, com as questões de arte. A minha preocupação um pouco é que a gente, eu digo, pelo menos é a minha visão aqui no curso, a gente passa 4 anos e meio e a gente tem umas entradas com várias questões, várias discussões, aprofundamentos, não se faz no grade, não se consegue.
fazendo uma graduação, muitos aprofundamentos. A gente dá uma ampassão, né? Eu penso que é um pouco isso que cabe a gente, porque não dá para aprofundar exaustivamente os conteúdos. Se isso a gente já deduz e já observa que na realidade da graduação aqui em dança, isso acontece, como é que esses meninos, né, que vão sair, por exemplo, que já têm talvez algumas dificuldades de aprofundamento em alguns campos específicos da área de dança, como é que eles vão atuar? Eu fico muito preocupada com essas questões. Sei que eu estou só problematizando uma coisa que eu sei que não é você que vai resolver, não sou eu, mas isso são questões muito sérias, né, para a gente pensar as licenciaturas. E aí, existe mesmo essa liberdade, pelo menos no município daqui de Natal, de quando o professor entra com a formação em dança, ele consegue atuar com a área dele, mesmo que lá não esteja previsto. Sim, porque não existe uma fiscalização, não existe nem da parte da secretaria, nem da parte da escola. Se eu quiser, eu conheço, eu sei disso, a gente não fica, até porque nós somos 3 na equipe. Não é ideia de fiscalizar, mas de acompanhar de uma forma que diga, que ajude, né, que contribua. A gente não tem pernas para isso. Não existe uma fiscalização nesse sentido de dizer, de eu chegar numa escola, de repente na escola X, aí eu tenho um professor de dança, eu sei que ela é licenciada em dança, vou pegar a Rafaela como exemplo, aí ela está lá no 5º ano ensinando dança. Ótimo! Está entendendo? Não existe isso. Ele tem a liberdade de ensinar. Agora, o que eu estou dizendo, do direito do estudante. Agora, como é que vamos dizer assim? Como é que é? Diga aí o conteúdo da área de dança, por favor. Coreologia. Hã? Coreologia. Não, mas não é esse que vai para a escola. É do currículo. Coreologia para você compreender. Conhecimento do corpo. Improvisação. Improvisação. Vamos dizer, improvisação. Eu estou lá, minha aula, organizei meu plano de aula. E hoje eu estou no 5º ano. Meu conteúdo desse primeiro bimestre é improvisação. Esse menino vai aprender de diversas maneiras o que é improvisar em dança. Vamos pensar assim, né? A composição, a improvisação. Mas de repente eu posso, nessa improvisação, porque a dança acontece no silêncio, mas eu posso ter a música e eu posso fazer aí uma relação com essa música. Eu não vou ensinar a música, mas eu posso trazer a música como interdisciplinaridade. É disso que eu estou falando. Faz logo uma jam. Não é? Já juntou. E isso não vai ensinar aqui no curso de dança. Eu estou falando do conceito, porque é muito comum. O figurino com as artes visuais, o cenário com as artes visuais. É isso que eu estou falando. É muito comum a pessoa dizer, a gente vê projeto assim, interdisciplinaridade. E lá não tem nada de interdisciplinaridade. Porque a interdisciplinaridade é um aprofundamento, como vocês acontecem muito. Por exemplo, Se eu pegar, por exemplo, só um exemplo que me veio, uma composição em dança, estou estudando composição, né? Improvisação ou uma composição, mas que não seja somente pela via da improvisação, mas uma composição mais estruturada. Mas eu quero dialogar com as artes visuais. Eu não vou dar o conteúdo de artes visuais, mas eu posso estudar, por exemplo, um pintor. Você não fez aquela Eu não fiz isso, não. Aquilo é interdisciplinaridade. Dorian Gray, isso é uma interdisciplinaridade. Isso, é disso que eu estou falando, amiga. Não é que ele vai ensinar, não é isso não. Eu estou falando que isso também pode acontecer. A dança com a matemática, não é? A dança com a geografia, com a história, desse conceito de interdisciplinaridade que eu estou abordando. Não é ensinar outra, é nesse sentido. E quando a coisa fica mais profunda, o projeto, o que a gente faz? Convida o outro da área, né? Para aprofundar as discussões. Né? A gente já viu hoje aqui, a gente pode trazer, não, mas aqui na sua improvisação, não, eu quero o batuque, traz Danúbio, para aprofundar esses. Então não é assim, é disso que eu estou falando. Entendi. Compreendeu, né? Não, eu entendi tudo que você falou. Eu só perguntei assim. Agora, me chega, né? Agora eu vou dizer aqui para vocês, quando houver um concurso, quando lançar o edital, viu equívocos da área, pode recorrer, Rafael. Aqui no Rio Grande do Norte sou eu representando, por enquanto, eu e Valentim, tá certo? Pode continuar? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nicole. Como é o seu nome? Adeilza. Adeilza, desculpa. Adeilza, eu fiquei com uma dúvida
corporalmente, a rotina é fundamental para a existência dela. A gente uma criança de 3 anos de idade, né? Então, assim, a gente deseja que ela cresça, seja um adulto mais organizado, a segurança dela, né? O cuidado de si, ela tem que ter essa rotina. Porque, vamos dizer, eu acordo, escovo os dentes, vamos dizer, tomo banho, então assim, a criança vai aprendendo, né, a conviver com isso. Então, se você não cria essa rotina com ela se descuida. Mais tarde, ela não vai corporalizar essas atitudes no dia a dia. Aí no ensino e na aprendizagem isso é muito importante na infância. E é tanto que você pode ver, quem tem filho, se ele sair da rotina, ele se desorganiza, ele não consegue. Não, mamãe, mas a tia disse, a professora disse que eu tenho que fazer isso. Eles ficam lá no pé. Então, assim, é para a organização corporal dele. O aprendizado depende da infância. É quando você pega um conteúdo da dança que vai ensinar na educação infantil, nas séries iniciais, você tem que dar continuidade àquilo. Se você está com improvisação, você tem que fazer o seu planejamento para que o conteúdo de improvisação ele dure um certo tempo. É isso que é rotina. Quando você modificar isso, dá improvisação hoje, aí na próxima aula você dá, sei lá, o tchan, aí na outra aula você dá forró, na outra você volta para improvisação, composição, isso é atividade. Desloca a criança aí desse aprendizado que ele precisa ter. E aí a BNCC, por mais complicada que ela seja, ela traz lá um momento dizendo quais são o que é que se pode fazer com uma criança de 0 a 2 anos, de 2 anos sei quanto, com a criança que está no ensino fundamental, séries iniciais, séries finais, com o adolescente que está no ensino médio, quais são os principais conteúdos da dança, que eles elencam só em 3 categorias, e aí, claro, o professor de dança é que vai ter que desdobrar essas categorias, entendeu? Para não ficar atividade. Hoje eu dou samba 1, amanhã eu dou samba 2, aí no outro dia eu vou dar improvisação, aí depois qualquer coisa da cultura de massa. E assim também, o que diferencia a gente, professor, de outras profissões, essa didática. Não é comum dizer, eu não aprendi porque ele não tem didática, né? Aquele professor, ele tem muito conhecimento, mas na nossa profissão a gente tem essa organização de sequenciação para poder organizar essa aprendizado. Olha, aqui retomo mais uma vez a questão do 5º ano, mas como eu disse, na rede municipal, na rede estadual, quando sair um edital de concurso, na própria rede municipal, se perceberem equívocos, pode procurar a gente, e vocês mesmos podem entrar com ação na própria promotoria e o concurso é suspenso. Não, isso aqui está equivocado, isso aqui está errado, aí fala com a FAEB e a FAEB encaminha a carta e os representantes para dialogar com a secretaria. Diminuir isso. Só uma complementação. Eu penso assim, que essa rotina que Nicole, é isso que Márcia colocou, mas também eu vejo a rotina, no caso de uma criança muito pequena, como uma sistemática de organização das aulas. Então, eu acho que a rotina também tem a ver com isso. Para uma criança muito pequena, é importante que o professor de dança, pegando um exemplo, pelo menos eu penso que tem a organização das aulas. Isso é muito importante. Eu já trabalhei com criança em escola. Se você modificar muito, eles também ficam muito... Se desorganizam. Se desorientam. E isso, gente, não é só criança, não. Eu trabalho com adultos, né? Os professores. Também tem, né? Marcou o encontro na UFRN. A maioria falta, porque eles já são acostumados a ir para o auditório da pauta. É impressionante quando diz assim, daí os faz educando, já fica pensando, isso não vai dar certo. Porque assim, o corpo já está, né, naquela sistema. Então ele já sabe, já tem. Então assim, isso é muito importante. E para a criança principalmente. Porque isso vai ter consequência no modo que ele organiza o caderno, quando ele pega no livro, como organiza a malinha dele, como ele se veste, tudo isso vai influenciar nessa organização da rotina. Pode continuar, João. Temos 9 minutos. Sim, não vou ver nada.
Então, a gente sempre diz que tudo isso acontecer assim, fluir na escola, é importante que a escola, quando isso tem por base o quê? Os referenciais da SME e a BNCC e outros documentos. E o professor, com seu olhar de forma que já constituiu-se como professor, o que acha de importante para elaborar seus planejamentos, seus projetos. Ressignificar que isso aqui a gente sabe que não acontece, é raro. Não é? Geralmente o coordenador pedagógico não senta com o professor de artes, isso já é uma realidade, não é só aqui não, em todo lugar, porque há uma dificuldade de compreensão, não é? Às vezes, então isso é muito difícil, mas tem escola que consegue, né? Mas não é só com o professor de artes, é com os professores de áreas, né? Essa dificuldade de dialogar com os especialistas. É muito importante que a escola também organize. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é só a escola, porque a gente chega na escola, minha gente. Confesso a vocês, faz 23 anos que eu estou na Rede Municipal do Natal. Nunca consegui fazer o que eu tanto desejaria todo ano, que era formar os gestores, fazer vivências, para eles compreenderem o que é incendiar. Porque até hoje você não sabe como é difícil. Todo dia está explicando o que é um ensino de dança, o que é um ensino de música, o que é um ensino de arte. E olha que eu sou da área de desenho, né? Mas eu tenho que estar atenta, assim, porque você tem que estar todo dia explicando para o outro, porque a gente não é compreendido. Isso é um fato. Então, mas como é que isso é compreendido? Não, só completando não, vai, aqui. termina. Quando a gente também, quando professor da área, começa assim de uma maneira sensível, afetuosa, mostrar para aquele outro, se não tem o livro, olha, esses são os referenciais, esses livros são assim, para ver se a coordenação, o gestor se sensibiliza para organizar a biblioteca da escola com esses materiais. A escola não vai ter, mas eu tenho, então eu apresento. Eu me mostro como esse professor. É por isso que eu gosto tanto desse termo, professor. Eu não sou muito adepta do arte educador, ou criar outros tritos para nós não, porque é como se a gente fosse ETs. Não, nós somos professores. A gente não chama o professor de matemática de o matemático, a gente chama o professor. E a gente também é um professor. Então, esses saberes, a gente tem que... É uma questão de identidade, tem que acontecer. Não, eu só ia comentar que eu tive essa experiência, né, em São Paulo, de dar aula para os gestores das escolas da linguagem de dança. Isso foi muito interessante, porque eles compreenderam a real necessidade que um professor vai ter da linguagem de dança na escola, a necessidade de não ter carteira nas salas, a necessidade de fazer um barulho maior, muitas vezes incompreendido, né? Enfim, fundamental. O professor é ressignificar, claro que você está iniciando, vai começar a ter sua vivência, sua experiência. Mas quando a gente já está lá 10 anos, 5 anos, a gente tem que ressignificar todo dia. Um professor é aquele que aprende todo dia. Todo dia a gente vai aprender. É a gente assumir essa docência como ser esse mediador, esse propositor, esse pesquisador da dança, né, do ensino de dança. Compreender esses desafios que a criança está em fase de alfabetização. É claro que quando eu estou numa turma de primeiro ano, ele saiu da educação infantil, aquela criança não está no nível alfabético. Então, eu tenho mais essa problemática de relacionar. Compreender que a adolescência e a juventude está naquela fase, né, de maturação, de transformações hormonais, né, de todas as outras questões de quem sou eu, como sou, para onde for. E isso é complexo também. O próprio adulto, né, eu como adulta, e assim por diante. Pode passar, João. Pode continuar, João. Eu deixo para vocês essa pergunta aqui do curso de licenciatura em dança, né, para os professores que estão aqui. Que saberes e fazeres são necessários ao docente de ensino de dança na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, na educação de jovens e adultos. Eu estou aqui aqui no campo do ensino fundamental. Muito obrigada. Tá bom? Pessoal, agradeço imensamente, porque assim, as contribuições, acho que foi muito bom.
ampliou, pelo menos para mim, alguns esclarecimentos. Você falou uma coisa que eu acho bem importante, que a gente vem discutindo, acredito, que em alguns componentes, que é diferente, pode ser até o mesmo conteúdo, mas é muito diferente e a gente precisa estudar sobre isso, compreender melhor. Quando eu vou abordar um conteúdo para uma criança da educação infantil, não é a mesma coisa que eu vou abordar o mesmo conteúdo para um menino de 8 anos que está no ensino fundamental, séries iniciais. Né? E aí isso é muito importante a gente entender. Né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim, só para em relação à brincadeira. Né? Você falou muito sobre o brincar, mas eu acho que ainda há muito equívoco de compreender esse brincar na dança. Né? Porque o brincar na dança não é eu deixar de dar minha aula de dança para ir brincar com as crianças. Isso precisa ser muito discutido, eu acho, no curso. A gente vem discutindo isso em algumas disciplinas. O brincar que atravessa o mundo da felicidade, da infância, no campo da arte, eu penso, por algumas leituras, que é o campo do imaginário, que está na arte como um todo. E aí eu trago esse brincar, mas pelo campo do imaginário. Porque se eu for para a brincadeira pura, eu não estou numa aula de dança. Eu estou numa aula de educação física, de recreação, de outro conteúdo. Então, acho que isso também tem que ter muito cuidado. Né? Foi ótimo você trazer isso, mas acho que fica também essa reflexão. A brincadeira na dança, ela é uma brincadeira, mas a aula é de dança. Então, como é que eu brinco e essa brincadeira, ela se converte em uma possibilidade de dança? Quem fala muito bem disso, eu adoro esse texto dela, é Isabel Marques, naquele livro Dança, Interações e Criança. É um dos livros mais interessantes que eu acho sobre esse brincar na dança. Porque quando eu disse assim, brincar, né, no sentido que eu, professor, vou essa brincadeira nesse sentido. É que o trabalho da criança é brincar. Então, eu como professor tenho que trazer nessa minha rotina, nessa minha sequência didática, esse conteúdo da dança, não é? Com esse olhar que gera um fenômeno lúdico, não é? Não é essa brincadeira, mas você está certa, é desse jeito. Ei, gente, muito obrigada, né? Só tem alguém mais, assim, a gente já passou, deixa eu ver aqui, já passou 1 minuto, mas se tiver rapidinho alguém que quisesse colocar alguma coisa. Não, conversar comigo. Muita saúde. Sendo visitada pela Covid, né, Laísa? Minha gente, vocês acreditam que antes de ontem um colega coloca no grupo.